Olá, pessoal do oitavo ano, Desejo que vocês estejam bem. A gente irá continuar o conteúdo hoje de população mundial, distribuição e dinâmica demográfica. Hoje, parte 2, distribuição da população. né? É interessante que vocês saibam que a população ela se distribui de forma desigual pelos continentes, pela superfície terrestre. Você vai ter algumas diferenças de acordo com as áreas, e de acordo com a localização ou proximidade dessas áreas. Por exemplo, você vai ter uma população mundial morando muito mais concentrada nos centros dos continentes ou próximo ao litoral e também próximo àquelas cidades mais desenvolvidas, as cidades metrópoles ou as chamadas metrópoles ou cidades globais, onde você terá também um menor povoamento nessas áreas mais frias, próximos aos polos. Entendendo? Então, assim, a população dos continentes ela varia muito, ela se distribui completamente desigual dentro dos continentes. Para você ter uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui. No continente americano, você tem um total de 1,006 bilhão de habitantes no continente americano, juntando as três Américas, América do Norte, América Central e América do Sul. Na África, tu vai ter 1,2 bilhão de habitantes. Na Europa, 742 milhões. Na Oceania, 40,6 milhões. E na Ásia, tu vai ter uma população de 4,5 bilhões de habitantes. Então, só na Ásia, a Ásia é o continente mais populoso do mundo. Tu tem 4,5 bilhões de habitantes. Só na China tu tem 1,4 bilhão de habitantes. É o único país do mundo a qual tem bilhões de habitantes. Tá entendendo? Então isso aqui demonstra diretamente a desigualdade da população. Tá entendendo? Só a Ásia ela ocupa mais de 30% da população do mundo todinho. Tá entendendo? E a China e a Índia estão entre os países mais populosos do mundo. Então essa forma desigual, ela caracteriza principalmente por fatores culturais, históricos, econômicos, políticos e sociais que vêm se desenvolvendo ao longo dos anos, tá bom? Mais adiante aqui nós temos a densidade demográfica. Professor, o que é densidade demográfica? A densidade demográfica ela é caracterizada pela divisão da população por áreas ou regiões, tá entendendo? É um desenvolvimento de pessoas dividindo o total da população por sua área territorial. Aí tu tem a densidade demográfica. Por exemplo, quantos quilômetros ou 1.000 quilômetros teria o Brasil? Quantos quilômetros, qual a sua população atual? Aí eu vou dividir e vou ter a taxa de densidade demográfica. Tá entendendo? Ao a gente fazer isso aí a gente vem nesse mapa aqui para a gente dar uma olhadinha. Ó. A densidade demográfica ela é maior aonde? Em cidades da China, China, Japão, Xangai, Guangzhou, na Índia, em algumas cidades da Europa, muito grande também a taxa de densidade demográfica. E no Brasil, tu terá Rio de Janeiro e São Paulo. Nos Estados Unidos, Nova York. Professor, o que é que isso significa? Isso significa o seguinte: o total de população dividido pela sua área. Entenda o seguinte: a Europa é um dos continentes com menos quantidade de pessoas, porém tem uma taxa de densidade demográfica elevada. Por quê? Porque a maioria das pessoas estão bem concentradas nas cidades, ocupam muito bem as cidades do continente. Diferentemente, vou dar um exemplo para vocês do Brasil. Onde é que tu tem a maior taxa de densidade demográfica? São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui próximo ao litoral, principalmente do Nordeste. Tu tem uma grande localização, de acordo com esse laranjinha aí. Ó. Se tu vir mais um pouquinho para o lado do interior do Brasil, tu vai ter essa parte mais amarelada e essa parte quase branca. Isso aí é sinal que não mora quase ninguém. A taxa de densidade demográfica é muito baixa. Professor, isso aí o que é que eu tenho aqui? Eu tenho a Amazônia. Eu tenho a região norte, dentro da região norte eu tenho a Amazônia.
com a maior floresta do mundo e o maior rio navegável do mundo, tá entendendo? Então isso ocasiona as pessoas não irem morar lá. As pessoas vão morar mais aonde? Em regiões mais desenvolvidas como o litoral. Na outra parte aqui, tu vai ter os fatores que influenciam o povoamento. É interessante eu chamar a atenção para tu aqui em dois fatores. Ó. Os fatores de ordem natural, clima, relevo, disponibilidade de água e qualidade do solo para fins de agricultura. Então, existem fatores que podem influenciar o povoamento de algumas áreas ou regiões. Por exemplo, onde é que essas pessoas iriam ficar localizadas? Para onde é que elas iriam? Ou uma coisa que leve elas para lá, ou algum fator que faça com que elas saiam de lá. Então, tu tem alguns fatores de ordem natural. Quais são esses fatores de ordem natural? Clima, relevo, água e solo. Professor, o que é que isso significa? A gente mora no Nordeste. A gente vive em uma área, por exemplo, que a atividade econômica principal é a agricultura e pecuária. Se tu está vivendo numa determinada localidade que não está tendo disponibilidade de água, por exemplo, a chuva está pouca, e o cara que vive da agricultura, o que é que ele vai fazer? Ele vai migrar, ele vai embora. Então ele pode ir buscar uma área na qual possua água ou na qual possua disponibilidade para viver numa área que desenvolva aquela agricultura, ou que ele vá buscar uma outra forma de economia para sobreviver. Então isso pode ocasionar dele sair do lugar que ele está hoje, de um sítio, por exemplo, e ir para uma cidade, fazendo com que aumente aquele povoamento. Aquelas pessoas comecem a morar mais perto um do outro e aumenta o povoamento. Tá entendendo? Existe também a ordem ou fatores histórico-econômicos. Isso aí está relacionado ao crescimento de cidades, implementação de sistema de transporte, economia e tudo mais. Isso aí é o que pode ocasionar também influenciar o povoamento. Não entendi, professor. A pessoa é basicamente o contrário do outro, ou estão agregados um com o outro. A pessoa saiu de uma determinada região por fator climático e vai morar em outra por fator econômico e social, ou histórico. Então a cidade vem crescendo ao longo dos anos, então muitas pessoas dizem, não, então eu vou para lá por conta que lá já vem histórico, há muito tempo, a cidade boa, tem isso, tem aquilo, um comércio, as pessoas migram para lá, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, 8º ano. Na próxima aula a gente irá fazer uma atividade avaliativa, tá? Forte abraço.